Para repercutir essa desaceleração, convido agora à nossa tela a economista-chefe da Galápagos Capital, Tatiana Pinheiro. Seja bem-vinda à nossa programação. Muito obrigado por estar aqui conosco e aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite. Destaques dessa publicação de PIB, Tatiana, praticamente dentro da expectativa do mercado, 0,4% de crescimento, continua a avançar, mas em ritmo menor. Efeito da taxa de juros, do tarifaço, um mix de tudo isso. Qual que é a tua avaliação sobre este movimento para o crescimento da economia? Eu acho que já é o começo do efeito da política monetária. A gente sabe que tem uma defasagem entre o aperto da taxa de juros, elevação da taxa de juros, e começar a mostrar efeitos na atividade econômica. O resultado que sai aqui, mesmo que um pouquinho acima do consenso de mercado, que era 0,3, veio crescimento de 0,4, mas quando você vê a abertura, é uma abertura de demanda doméstica menor, de demanda doméstica contraindo. Então, eu acho que é um claro sinal aí do efeito da política monetária, né? Para a gente ter uma ideia, consumo das famílias que cresceu 1% no ritmo de 1% no primeiro trimestre, agora ele cresceu, continua crescendo, mas no segundo trimestre cresceu 0,5%, então desacelerou. Investimentos que cresceram no primeiro trimestre 3,2% no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre, agora contraiu 2,2%. O consumo do governo, que foi zerado no primeiro trimestre, contraiu 0,6%. E aí, com isso, a demanda doméstica contraiu no segundo trimestre 0,2%. Né? O que é uma desaceleração bastante expressiva da demanda doméstica, do ritmo da demanda doméstica no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, a demanda doméstica cresceu 1,2%. E agora, no segundo trimestre, a demanda doméstica contrai 0,2%. Então, é um efeito aí de política monetária, sim. A gente vê esses componentes da demanda doméstica, seja consumo, seja investimento, desacelerando no segundo trimestre, e isso deve ficar para frente, no terceiro e quarto trimestre também. Perfeito. Justamente eu queria dar um zoom aqui no na despesa e no consumo das famílias, porque, Tatiana, ainda temos um mercado de trabalho que teima em não desacelerar, continua muito forte e talvez um dos segmentos que não é muito afetado por essa taxa de juros altíssima, pelo menos a gente não viu este efeito direto no mercado de trabalho, na tua opinião. O que está acontecendo com o emprego no Brasil, que deve ser talvez um dos fatores que vá contribuir para uma manutenção do alto consumo por aqui? Então, o mercado de trabalho continua aquecido, né? Então, o que a gente vê, diferente de outros momentos onde a gente teve mercado de trabalho aquecido no Brasil, raros momentos, mas teve, a gente vê dessa vez, nesse movimento, crescimento, né, criação de vagas formais. O que são criações de vagas formais? Criação de vagas com carteira assinada. Né? O que é diferente de outros momentos, porque são pessoas com maior poder de consumo, inclusive, não só porque elas têm emprego, mas porque elas têm a comprovação de renda, né? Então tem um acesso a crédito maior, mais facilitado. Então, realmente, o mercado de trabalho continua expandindo com criação de vagas com carteira assinada que tem maior poder de consumo, e isso deve continuar dando uma sustentação aí para o crescimento, como a gente viu, o consumo das famílias, na sua tabela de despesa, né, das famílias, crescendo aí 0,5%. Agora, o mercado de trabalho vai sentir o aperto da política monetária? Vai. Só que o mercado de trabalho ele sempre é o último setor a começar a sentir esse aperto da taxa de juros. Né? Então, ele deve sentir sim, mas mais para o final do ano é que a gente deve ver essa desaceleração. Na realidade, quando a gente olha o CAGED, que é só o trabalho formal, e está crescendo, né? Cria vagas, mas a um ritmo já menor do que foi em 2024. Né? A gente deve ver essa desaceleração se acentuar e ficar de maneira mais clara mais para o final do ano, mas a política monetária chega, sim, a ter efeito no mercado de trabalho, só que não é agora, é mais para o final do ano. Perfeito. E aí, por exemplo, efeitos do agronegócio monitorados nessa publicação, apesar da pequena desaceleração de um trimestre para o outro, quando olhamos
comparando com 2024, o agro continua bastante forte, crescimento de cerca de 10%. É um motor importante deste PIB brasileiro ou o restante dos setores acaba sendo mais resiliente a essas pressões e, claro, sem tantos efeitos sazonais como é o caso do agro, que funciona durante 6 meses e depois, basicamente, ele não tem tantos resultados positivos assim na segunda metade do ano. O agro é um motor importante da economia brasileira, sempre foi, né? Porque ele não só o resultado do PIB em si, da produção agro, mas toda a demanda que ele gera, seja para a indústria, né, seja para os serviços, né? Então, o agro tem uma boa safra, ele contrata mais, ele renova maquinário, ele precisa de tecnologia, então é uma demanda para a indústria, precisa de mais fertilizantes, expande a terra, a área produzida, e também as pessoas que trabalham no agro geram, com mais dinheiro, geram demandas por serviços, né? Então, sempre foi um grande motor da economia brasileira por todos os efeitos indiretos, tirando a parte que você bem disse, que tem um impulso no PIB nos primeiros 6 meses, e depois ele já não contribui mais, né? Porque a safra brasileira mais significante ela acontece no primeiro semestre. Mas está tudo sobre a grande ação da política monetária, do aperto de política monetária, e a gente deve ver esse consumo desacelerando por conta da alta da taxa de juros aí desde setembro do ano passado. A gente deve ver esse consumo e esses efeitos de consumo desacelerando, principalmente agora no segundo semestre, né? Então, o grande evento de crescimento do PIB, eu acho que fica nesse primeiro semestre, no primeiro trimestre, por conta do efeito da safra, que foi extremamente positiva e que dá esse crescimento anual de 10% que você falou, né? O segundo trimestre, a gente tem crescimento aqui da indústria e de serviços, né? Então, 0,5% para a indústria, 0,6% para serviços. A gente deve ver esse ritmo desacelerar para o terceiro e quarto trimestre desse ano, como efeito da política monetária, que é o que deveria acontecer. Isso não é nada demais, a gente elevou os juros para controlar a inflação, e um dos canais da ação da política monetária para controle da inflação, para derrubada da inflação, é a atividade econômica. Então, está dentro do cenário do Banco Central e está dentro do cenário de todos os economistas essa desaceleração econômica que começa a aparecer aí em dados no terceiro trimestre. É o objetivo principal, né, Tatiana? Não é à toa que temos Selic de 15%, que não era praticado há 19 anos para desacelerar essa economia brasileira, que continua bastante forte. Eu queria trazer de destaque também essa importação de bens que caiu 2,9%. A gente chamava atenção para uma economia crescendo acima do seu potencial, aquele crescimento fora da sua capacidade, e quando não há oferta interna, acaba se importando muitos produtos. Isso acaba diminuindo neste segundo trimestre, queda de 2,9% para a importação de bens e serviços. Notícia positiva talvez para a inflação, Tatiana, já que vem menos produto dolarizado ou produto de fora do país que a gente não consegue produzir aqui dentro em quantidade suficiente para atender a demanda? Notícia positiva para a política monetária, né? Para o efeito, para quem estava buscando observar nos dados o efeito da política monetária, notícia positiva para a política monetária, porque acaba o vazamento, né? Foi o que você disse, quando a gente está crescendo acima do potencial, geralmente a gente vê esse crescimento no PIB das importações. No primeiro trimestre, as importações cresceram mais de 5%, né? Então, um crescimento, um vazamento, né, da demanda para produtos externos muito forte. Agora veio uma contração, né? Quando você vai olhar a demanda doméstica, na média, nesse primeiro semestre, né, por conta do segundo tri, por conta dessa desaceleração no segundo trimestre, a demanda doméstica ela fica em 0,5% no primeiro semestre desse ano. E isso é em linha com o potencial, né? Nós estimamos aqui que o crescimento potencial do Brasil é 2%, o que dá, em média, por trimestre, um crescimento de 0,5%. Né? Então, quando a gente cresce dentro do nosso potencial, não tem vazamento. Né? Aí a gente vê no dado do segundo TRI
contração das importações. É um sinal, né, corrobora essa ideia e essa sinalização que vem da média do crescimento da demanda doméstica já mais alinhado com o PIB potencial. Isso é uma ótima notícia para o Banco Central, né, porque toda a questão da inflação e da pressão inflacionária é a economia crescer acima do potencial, né? E toda a política monetária e esse aumento de juros que foi feito foi para trazer a economia para o nosso crescimento potencial, porque crescendo no potencial a gente não tem pressões inflacionárias. Então, esse é um primeiro resultado mostrando que a economia pode ter sido, pode ter vindo, se ajustado para o crescimento potencial. É lógico que o Banco Central, só com esse dado, não vai revisitar todo o cenário que ele tem. Acho que ele vai precisar ver o resultado do terceiro trimestre para ver se confirma que realmente a demanda doméstica ela veio por um crescimento, ela veio mais ajustada para o nosso crescimento potencial, que é por trimestre mais ou menos de 0,5%. Mas é uma primeira indicação contundente, porque o PIB não é um dado high frequency, que a gente fala em economês, né, que sai todo mês, então sai para cima, sai para baixo, é muito volátil. PIB é uma variável trimestral menos volátil, então é uma variável que tem mais peso na análise econômica, mas ele vai precisar ver o próximo resultado do PIB, provavelmente os próximos indicadores econômicos que vão sair daqui até lá. Mas é uma primeira indicação relevante de que a economia brasileira pode estar se ajustando realmente a um ritmo do nosso crescimento potencial. Perfeito. Alguns outros highlights dessa divulgação de PIB que eu acho interessante a gente trazer para cá. Temos o consumo das famílias operando no maior patamar da série histórica no segundo trimestre de 2025, apesar deste crescimento menor, ainda assim operando num alto patamar. Temos recorde para esta publicação de PIB em si. O PIB da indústria crescendo 0,5%. Destaque também para a taxa de investimento deste segundo trimestre, que é a maior para este período, no caso, os segundos trimestres, desde 2022. 17,3% de taxa de investimento. E também a taxa de poupança. O pessoal está guardando mais dinheiro, talvez por esse desincentivo ao consumo, alta taxa de juros, maior para este período desde 2023. Então, essas são algumas informações adicionais aqui para a publicação deste PIB do segundo trimestre. Ainda temos uma poupança baixa em comparação com outros países do mundo, mas mesmo assim é maior desde 2023 essa taxa por aqui. Tatiana, o que pode talvez influenciar nesta dinâmica da economia brasileira daqui para frente? Temos tarifaços de Donald Trump, esta guerra comercial e até novas ameaças de novas tarifas, por conta da baixa participação das exportações aos Estados Unidos na composição do PIB. Isso não deve ser o principal destaque até o final deste ano? Vai ser a atividade doméstica que vai ditar o rumo da política monetária por aqui, claro. Pode ajudar no desaquecimento da economia, mas não vai ser o fator primordial para entendermos um desaquecimento no segundo semestre? Ah, sim. A economia brasileira, ela não é tão aberta assim, né? Em comparação com os outros emergentes, ou mesmo com países da América Latina, de acordo com o Banco Mundial, nós somos, comparados à Argentina, a México, a Colômbia, a Chile, muito mais fechados, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a corrente de comércio brasileira representa muito pouco do PIB. Para você ter uma ideia, as exportações representam aí 16% do nosso PIB. Né? Então, é muito pouco. As nossas exportações para Estados Unidos é 2% do nosso PIB. Menor ainda, né? As exportações que são fruto aí do tarifaço, né? Que são objetivo do tarifaço. Então, o grande driver, né? O grande motor da economia brasileira é a demanda doméstica. Sempre foi e continua sendo. Nós não somos uma economia aberta que depende, né, da corrente de comércio. Né? Isso nos atrapalhou e nos atrapalha, deveríamos ser mais abertos, isso com certeza teríamos aí uma capacidade de crescimento maior, um PIB potencial maior do que o que a gente tem, mas em momentos de guerra comercial
ele nos favorece, né? O fato da economia realmente, da dependência do grande motor da economia ser da demanda doméstica. E pensando nisso, para o segundo semestre, o efeito do tarifaço, ele tem efeito, sim, em cima de setores específicos, né? Setores que estão sendo objeto desse aumento de tarifa, principalmente a indústria, né? A indústria que tinha aí vários segmentos da indústria que tinham aí como principal cliente uma demanda específica dos Estados Unidos e que receberam essa tarifa de 50% e correm o risco de ter uma tarifa majorada, esses setores eles sofrem, né? Mas para efeito do PIB como um todo, isso é muito marginal. Tanto que o anúncio do tarifaço foi em julho, não vi nenhuma nenhuma das casas financeiras fazendo grandes revisões expressivas por conta do impacto do tarifaço no PIB brasileiro. Então, o que fica para o segundo semestre é esse efeito da política monetária sobre a atividade econômica, né? Então, a gente vai ver dados, né, de atividade econômica mais fracos no terceiro trimestre, no quarto trimestre, e isso vai ter muito pouco a ver com o tarifaço e mais a ver com a política monetária. No que o tarifaço pode ajudar a política monetária, né? É o que a gente já está vendo aí em vários setores, né? Na oferta mundial como um todo, né? Então, nos Estados Unidos, você tem uma escassez, começa a ter uma escassez de oferta e começa a pipocar histórias, né? Notícias aqui e acolá de aumento de preços. E no resto do mundo, Europa, Ásia, mesmo aqui no Brasil, essas exportações que não foram para Estados Unidos, não foram destinadas para Estados Unidos, porque ficaram mais caras por conta do tarifaço, aumentam a oferta para o resto do mundo, né? Então, você já vê também histórias de queda de preço na Europa, na Ásia. Aqui no Brasil, preço do café caindo, tanto no atacado como no varejo, já no supermercado, preço das frutas caindo, né? Então, o tarifaço ele ajuda a política monetária não no fato de desacelerar a economia, isso ele tem pouco efeito, né? Mas no fato de trazer desinflação, queda de preço, né? Principalmente das commodities, né? Das commodities que tem aí, que vão ter esse aumento de preço por conta do tarifaço, essas commodities aumentando essa oferta para o resto do mundo e esse preço caindo. Em última instância, talvez aí os preços de bens também caindo, né? Porque aí produtos que, por conta do tarifaço, não vão para Estados Unidos, sobram para o resto do mundo, a gente pode ver os bens caindo. Mas esse primeiro momento, e com certeza a queda de alguns preços de commodities, devem ajudar aqui Brasil nessa desinflação, a política monetária aí mais para o final do ano, mas deve ajudar. É esse o Perfeito. efeito, o tarifaço ajudando a política monetária via queda de preços. Inclusive, trouxemos ontem uma pesquisa, um estudo da Scantec, apontando que de julho para agosto caiu o preço de carne bovina, carne de frango, café e também outros produtos relacionados aos Estados Unidos, que eram muito exportados pelo Brasil para os americanos, efeito imediato dessas tarifas e da sobra de produtos por aqui. Agora, Tatiana, olhando para as perspectivas de mercado, e aí a última pergunta mesmo para a gente encerrar essa conversa. Temos pela 14ª semana seguida, nesta semana, uma revisão para baixo da inflação, influenciada por todos estes fatores. Queda do dólar, desaceleração da economia e principalmente tarifaço para alguns produtos pontuais. A confirmação neste segundo trimestre de um desaquecimento veio praticamente em linha a publicação do PIB com o que os economistas esperavam. Isso talvez corrobora com a tese de que o Banco Central possa cortar juros em dezembro deste ano, no finalzinho de 2025. Você acredita que essa tese ganha mais força? Ou mesmo assim, como você já dizia anteriormente, a gente vai ter que esperar o que vai acontecer no segundo trimestre para ver se é mesmo em dezembro que essa movimentação acontece? Qual que é a tua projeção? O que vocês estão levando em consideração agora? A minha tese é de início de corte de juros em dezembro, né? Aliás, eu estou nessa tese já faz um tempo, desde o final do ano passado. No final das contas, dezembro, janeiro, né?
A gente está falando de time, lógico que todo mundo quer acertar, mas eu acho que o mais importante, a minha tese é que política monetária faz efeito, né? A gente nunca esteve em dominância fiscal, que foi um tema muito debatido ali no final do ano passado, né? O Brasil teve raros momentos de dominância fiscal, né? Há muito tempo que a gente tem uma economia minimamente organizada, né? Então, política monetária faz efeito. Se política monetária faz efeito, como você ressaltou, aí taxa de juros a 15%, maior patamar aí histórico dentro de quase 2 décadas, taxa de juro real, que é mais importante ainda, né, a 9%, rodando entre 8% e 9% há pelo menos 8 meses, isso vai fazer efeito, né? Então, é lógico, o Banco Central tem que ser cauteloso, ele está correto, né? Acertadíssimo, precisa ver mais dados com maior peso, né? Com menos frequência, por exemplo, o dado do PIB, mas o dado do terceiro trimestre ele vai ser divulgado antes decisão de dezembro. Então, ele vai ter essas informações, né? Tanto dos dados mensais que saem daqui até lá, como o dado do terceiro trimestre. Tudo isso antes das últimas reuniões do ano, né? Da última reunião do ano. Então, eu acho que esse efeito da política monetária em cima da atividade econômica, que ainda a gente vai ver, né? Esse efeito dessa desinflação vindo de fora por conta desse efeito do tarifaço, né? Essas coisas combinadas e principalmente, né? E que é muito importante, né? A condução da política fiscal bastante comedida, como foi no primeiro semestre. É importante que a condução da política fiscal continue bastante comedida, mirando aí a meta primária, mirando o ajustamento também da meta de gastos no segundo semestre, para que realmente a política monetária possa fazer esse efeito e a gente possa ter esse espaço para corte de juros no final desse ano. Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado pela conversa, por ter aceito o nosso convite. Um bom trabalho a ti. Bom dia a todos. Bom trabalho. Agradecido, um ótimo dia.